Então, pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo de resolução de questões, tá? Dessa vez nós vamos tratar aí de História e Geografia de Fortaleza, tá? Questões assertivas de prova, focadas aí no seu edital da Guarda Municipal de Fortaleza, tá? Essa é a nossa parte 2. Se você ainda não sabe, ainda não conferiu, né, a nossa parte 1, tem no meu canal. Meu nome é Antônio Gabriel, esse aqui é o meu Instagram, para você que deseja interagir um pouco mais comigo, antoniogabriel.ss. E é isso, pessoal, sem mais delongas aí, vamos às nossas questões. Então, pessoal, vamos aqui para a nossa primeira questão. Em oposição a Franco Rabelo, um exército de camponeses e jagunços invadiu a cidade de Fortaleza em março de 1914 para garantir a continuidade do poder político da oligarquia aciolina. Esse evento faz parte. Então, pessoal, ele quer saber qual foi esse evento, né, no qual camponeses e jagunços invadiram, né, a cidade de Fortaleza em prol ali da oligarquia aciolina. Galera, vamos lá, vamos contextualizar. O que acontece? O Ceará, né, agora falando, para vocês entenderem, eu vou precisar falar no espectro aí do Ceará, né, como um todo, vivia uma parada muito complicada com uma política, né, chamada coronelismo. Coronelismo. Isso não tinha a ver, né, ali com os oficiais do exército e da polícia, mas basicamente com pessoas muito influentes na cidade, que usavam dessa sua influência para poder mandarem e desmandarem na cidade, né? E aí deriva outra parada chamada as famosas oligarquias, né? Oligarquias, que é o governo, oligarquias, que é um governo, oligarquias, né? Promovido ali pelas famílias, né, desses coronéis. E aqui no Ceará não foi diferente, né? Até 1912 nós tivemos o governo de um senhor chamado senhor Nogueira Acioli, certo? O que acontece com o governo desse cara chamado Nogueira Acioli? Ele botava a família dele todinha para mandar no Ceará e ele era o cabeça, né? A ponta dessa grande pirâmide. Só o que acontece, galera? Em 1912 ele foi deposto. Em 1912, ele, por uma forte pressão popular, ele é deposto, né, do governo aí do Ceará e assume um camarada apoiado pelo governo federal chamado Franco Rabelo, um militar de carreira, né? Franco Rabelo. Só que o que acontece, né? Os oligarcas, né, no caso Nogueira Acioli, né, e os demais coronéis, eles ficam insatisfeitos com esse apoio que o governo federal deu para Franco Rabelo e essa interferência, né, do governo federal na política estadual do Ceará, né? E aí, o que acontece? Né? Devido a essa insatisfação, né, com essa interferência, né, do governo federal nas políticas estaduais, surge uma parada chamada sedição, aqui no cantinho agora, sedição de Juazeiro, né? Juazeiro. Essa sedição teve justamente como seus principais líderes quem? Padre Cícero, o próprio Nogueira Acioli e Floro Bartolomeu. Né? Floro. Vou escrever só Floro porque não vai caber Bartolomeu. E Floro Bartolomeu. E é justamente isso. É uma resposta, né, dada a essa interferência do governo federal aqui nas políticas, né, do Ceará. Basicamente, eles queriam continuar essa política aí de coronelismo, essa política aí de oligarquias e governo de poucos, certo? E aí eles pegam esses camponeses e jagunços, né, pessoas ali, infelizmente, menos instruídas, e justamente pegam essa galera e marcham até Fortaleza, invadem a cidade de Fortaleza, fazem uma pressão popular para que Franco Rabelo, né, fosse deposto aí, pedisse renúncia aí do governo do Ceará. Então, qual é esse episódio? Episódio Sedição de Juazeiro, liderado por Padre Cícero e Floro Bartolomeu, tá, pessoal? Gabarito nossa questão, alternativa C de casa. Então, pessoal, vamos aqui para a nossa segunda questão. Tomando por base a avaliação do contexto geoambiental da região metropolitana de Fortaleza, assinale a única afirmação falsa, tá? Muito cuidado, ele quer a falsa. A alternativa A, ele diz o seguinte: os sistemas ambientais mais estáveis e que não têm limitações significativas para a expansão urbana são os tabuleiros da formação barreiras. Então, galera, vamos com calma.
que são esses tabuleiros da formação barreiras, tá? São justamente formações, deixa eu só achar aqui a minha caneta, aqui, ó. São formações geológicas elevadas e planas, tá? Formações geológicas elevadas e planas. Que por terem, né, o solo ali, o seu solo estável, eles são sistemas ambientais que acabam se tornando, né, que eles não têm, né, essa limitação significativa justamente para a expansão urbana, né? Então, por terem essas características, né, de terem a sua localização elevada, plana, com o seu solo estável, eles não apresentam ali limitações significativas para a urbanização ali de Fortaleza continuar se expandindo. Então, a alternativa A está verdadeira. B. O que diz a nossa alternativa B? Os sistemas ambientais mais instáveis e com maiores vulnerabilidades à ocupação estão localizados na planície litorânea. Cara, com certeza, tá? Essa questão aqui também tá certinha. Por quê, galera? O que é a planície litorânea, galera? Planície litorânea, cara, é uma área bem complicada, porque é uma área com características geomorfológicas mais instáveis, né? Ela está ali sujeita a muitos processos de erosão, né? Que é justamente o desgaste do solo, né? A sua erosão costeira, e justamente ali, essa daqui é mais óbvia, né? Por ela estar ali próxima do litoral, ela está sujeita ali a muitos processos de inundação também, né? E outros eventos climáticos, né, como tempestades, ressacas, né, e tudo isso, né, vai causando ali a fragilidade dos solos e vai tornando, né, essa área uma área mais instável e uma área mais vulnerável, justamente por essa posição perto do mar que traz nessa vulnerabilidade, essa instabilidade a essas áreas, tá? Então, as planícies litorâneas, a gente pode afirmar isso com certeza delas, tá, pessoal? Então a alternativa B também está correta. C. A dinâmica costeira não tem sido afetada pelas intervenções antrópicas. Cara, o que é uma intervenção antrópica? É uma intervenção do homem, né? Antro-homem, né? Intervenção do homem. Essa alternativa, galera, ela tá falsa porque a dinâmica costeira ela tem sido sim afetada pelas ações antrópicas, né? Ou seja, o que são exemplos de intervenções antrópicas? Escrevi aqui para vocês aqui que interferem nessas o que são essas intervenções antrópicas que interferem aí, quais são nessas intervenções antrópicas que interferem ali na dinâmica costeira, né? Exatamente, pessoal, a gente tem, por exemplo, a ocupação desordenada, né? Vocês lembram que eu falei na aula passada sobre o fenômeno de macrocefalia urbana, né? Que é justamente o crescimento rápido e desordenado de Fortaleza, né? Essa ocupação desordenada, ela se dá também por esse processo de macrocefalia urbana, né? As pessoas chegando de muito, né? Como diz o cearense, de qualquer jeito nos territórios, né? Nas áreas ali, e isso acaba por afetar, né, nossa dinâmica costeira, né? Construção de infraestruturas, como portos, né? Construção de infraestruturas, né? Tudo isso acaba atrapalhando, né, a nossa dinâmica costeira, acaba prejudicando ali a dinâmica ali da costa ali de Fortaleza, né? E isso é muito danoso, né, para o nosso ambiente, porque causa muitos impactos, né, na natureza, como por exemplo a erosão, a perda de muitas praias, né, e a modificação ali dos nossos ecossistemas. Vamos tratar, inclusive, acho que é na última questão sobre os manguezais que, apesar de estar numa área de transição, né, ali entre o rio e o mar, é muito afetada ali devido à ação antrópica, tá? Vamos para a alternativa D. A alternativa dela diz assim: grande parte do recobrimento vegetal primário da região metropolitana de Fortaleza foi suprimido em face do processo de expansão urbana e do uso agropecuário nas zonas rurais. Cara, com certeza, isso daqui também está certo, né? Exatamente porque a expansão urbana, né, e o uso, né, ali da agropecuária das zonas rurais tem levado à supressão de uma grande parte do nosso recobrimento vegetal primário, né? Ou seja, o avanço dessas áreas urbanas, né? Ou seja, a região metropolitana se expandindo cada vez mais, né?
e o desmatamento, né, justamente para a criação dessas pastagens, cultivos agrícolas, tem causado muitas perdas ali do nosso habitat natural, de espécies, da fauna, da flora e etc, né? Então tudo isso tem fragmentado ali os nossos ecossistemas, né, as nossas espécies ali dessas regiões típicas ali na região metropolitana ali, na própria região de Fortaleza e na região metropolitana interior, enfim. Então, qual a nossa alternativa correta? A alternativa correta, né, é a C. Ele pediu a alternativa falsa. Então, qual a alternativa falsa? A alternativa falsa é a alternativa C. Por quê? Porque a dinâmica costeira de Fortaleza tem sido sim afetada pelas intervenções dos homens, né, as intervenções antrópicas, tá, pessoal? Então, vamos lá para a nossa próxima questão. Então, pessoal, vamos aqui para a nossa terceira questão. Ele diz assim: sobre as transformações urbanas e sociais ocorridas em Fortaleza na segunda metade do século XIX, é correto afirmar que... Então, pessoal, esse conteúdo é um conteúdo muito importante. Por quê? Porque o que acontece? Fortaleza, aí, na segunda metade do século XIX, ou seja, de 1850 até o final, né, do século XIX, passou por um intenso processo ali de tentar reorganizar o seu espaço urbano, né? Haja vista, né, que as secas de 1777, no século passado, causaram ali o fenômeno, como eu vivo batendo na tecla aqui para vocês, porque tenho certeza que vai cair na sua prova, devido ao fenômeno da macrocefalia urbana, né, que foi aquela ocupação da cidade de Fortaleza de maneira rápida, desordenada, que, enfim, acabou trazendo, né, a ocupação irregular dos espaços urbanos de Fortaleza. E pensando nisso, chamaram um camarada chamado Adolfo Hebster. Para desenhar, né, a primeira planta detalhada da cidade de Fortaleza. Primeira planta detalhada de Fortaleza, tá? E aí tem muitos pontos que Adolfo Hebster considerou, né, para elaborar essa planta detalhada, né? Haja vista que a Fortaleza precisava reorganizar, readequar, integrar, né, os seus espaços urbanos, né? Que pontos foram esses que Adolfo Hebster considerou para elaborar essa planta aí da cidade de Fortaleza? O nosso primeiro ponto, galera, e principal, né, um dos principais, é o alinhamento das ruas e das casas. Alinhamento das ruas e casas. Alinhamento das ruas e casas. Ou seja, com isso, né, o nosso camarada Adolfo Hebster, ele objetivava criar justamente uma malha urbana mais regular e harmônica, né, que facilitasse ali a circulação das pessoas, né, para promover, né, uma maior integração entre os diferentes bairros, né, ali da nossa cidade, né. Então, assim, além disso, né, obviamente nós tínhamos, né, o elemento estético, né, que também deveria ser considerado, né, haja vista que as elites, né, faziam questão dessa parte estética, né, nas ruas, ou seja, algo agradável, algo funcional, né, mas algo também agradável, tá? Outro ponto, galera, que Adolfo Hebster considerou era justamente a abertura de avenidas. Abertura de avenidas. Esse lance das aberturas de avenidas era muito importante, galera, para a gente ordenar o tráfego, né, e o acesso, né, facilitado ali a diversas regiões, né, da nossa cidade, né? Tornar ali a mobilidade urbana mais funcional, né? Então, além disso, né, essas avenidas elas permitiam, né, a circulação de pessoas enfim, de mercadorias, além da criação, né, de novos espaços públicos, né, espaços ali mais amplos, né, e adequados, né, e além, de fato, de todo aquele elemento cultural, né, ali você podia fazer os desfiles com maior ordenamento, os eventos culturais, enfim. Então, basicamente, né, essa planta visava principalmente esses dois aspectos: alinhamento das ruas e casas e a abertura das avenidas, justamente para poder
haver uma maior circulação ali de pessoas, uma integração entre as regiões e, né, o ordenamento das atividades culturais, dos eventos, desfiles e etc. Se a gente for olhar o nosso gabarito aqui, nós encontramos o gabarito na alternativa E. Né? A alternativa E, ela diz o que pra gente? Os projetos arquitetônicos de Adolfo Hebster visavam o alinhamento de ruas e casas e a abertura de avenidas para o ordenamento do espaço urbano e controle social. Exatamente, pessoal, nós precisávamos de um controle social, né? Um ordenamento do espaço urbano. Não se poderia mais tolerar, né, aquela ocupação irregular dos nossos espaços, né, uma cidade ali desordenada, uma cidade que não fosse funcional, né. Eu vou aprofundar mais essa questão quando a gente tratar ali em uma outra questão que também versa sobre essa temática, mas é exatamente isso, né? Nós precisamos, né? Qual era a mentalidade do pessoal na época? Nós precisamos tornar a nossa cidade funcional, nós precisamos integrar a nossa cidade e nós precisamos pôr ordem, né, ali na mobilidade urbana e nós precisamos ali, de fato, com isso, contribuir, né, para uma nova forma ali de fazer mobilidade urbana em Fortaleza, tá, pessoal? Então, qual é a nossa alternativa correta? A alternativa correta, item E. Então, pessoal, vamos aqui para a nossa quarta questão. Justifica-se a preservação e a manutenção do Parque do Cocó em Fortaleza por... Então, pessoal, vou te explicar aqui no próximo slide. Galera, a gente tem que saber, principalmente quando se trata da geografia de Fortaleza, talvez a área mais importante da nossa cidade, é justamente a área dos manguezais, tá? Manguezais. O que são os manguezais, galera? Manguezais, eles são planícies, um tipo de planície chamada planície fluviomarinha. Fluviomarinha. Por que a gente chama de planície fluvio-marinha? Fluvio-marinha. Flúvio, rio, marinha, mar. São áreas aí de transição, áreas ali intermediárias entre o rio e o mar. E por estarem nessa localização privilegiada, eles desempenham um papel ambiental importantíssimo. Por quê? Porque, galera, eles atuam como berçário, uma espécie de berçário natural para muitas espécies, principalmente espécies marinhas, né? E essas espécies, né, elas contribuem justamente para você ter ali uma maior riqueza no ecossistema, né? Além disso, eles atuam muito também, né, pela forma da composição desse tipo de ecossistema, na purificação da água, né? E além disso, né, eles também atuam ali na estabilização ali da margem dos rios e eles são fundamentais na proteção contra a erosão da costa, né, da erosão da costa ali dos rios, né? Além disso, eles têm um papel muito importante na atuação contra as mudanças climáticas. Climáticas. Por quê, galera? Climáticas. Por quê? Porque eles são capazes de capturar grandes quantidades de carbono, né? O carbono que é emanado aí para a atmosfera. Isso tudo vai contribuir para a redução do impacto do aquecimento global, né? Aquele lance do efeito estufa e tudo mais, né? Então eles também são muito importantes para a manutenção da biodiversidade, né? Porque eles abrigam muitas espécies ali de plantas, de animais, né? E tudo. Então são áreas que precisam ser preservadas. Inclusive tem até a lei federal que obriga, né, os signatários e tudo a preservarem, né, essas áreas. Por quê? Porque elas têm um papel no meio ambiente muito importante, né? Você vê aí, atua contra mudanças climáticas, berçário natural para diversas espécies, né? A purificação da água, né? Atua contra a erosão costeira, enfim, são muitos benefícios ali dos manguezais. E o Parque do Cocó, ele, né, a sua vasta área aí são áreas de mangue, né? Então, justamente a gente preserva e mantém o Parque do Cocó justamente para a gente garantir a conservação dessas áreas de mangues, né? Então, a alternativa correta, a alternativa A. Então, pessoal, vamos aqui para a nossa questão 5, certo? Vamos lá.
Em 1888, são propostas para Fortaleza novas normas para ocupação do solo urbano através da configuração de uma planta da cidade de Fortaleza. A cidade alternativa que corresponde ao engenheiro arquiteto que projetou essa planta. Beleza, pessoal. Então, ele quer saber quem foi que projetou essa planta. Eu aposto que a maioria de vocês foi seco no Silva Paulé. Só que vamos ver as diferenças aqui do Silva Paulé pro Adolfo Hebster. Adolfo Hebster, tá? Existe uma diferençazinha, a galera acha que eles fizeram a mesma coisa, mas não foi. Galera, o que acontece? O Silva Paulé, né, tem até um nome, uma avenida, se não me engano é uma rua ali na Aldeota, com o nome dele. O que acontece? Ele fez o primeiro desenho da configuração das ruas no antigo centro histórico, né? Então, ruas do centro histórico, certo? Ruas do centro histórico. Além disso, né, ele foi o responsável pela reforma, né, da Fortaleza da Nossa Senhora de Assunção, né, aquele forte, né, e tal, que a gente vai ver até numa questão mais tarde, né, que depois de Schonenburg, né, os portugueses conseguiram reconquistar o forte Schonenburg, ele que estava sob domínio holandês, rebatizaram de Fortaleza de Nossa Senhora de Assunção, e Silva Paulé, ele foi responsável pela reforma, né, pela reforma do forte Nossa Senhora de Assunção, certo? Então essas foram os principais feitos do Silva Paulé aqui no município de Fortaleza. Já Adolfo Hebster, ele sim foi responsável por fazer a primeira planta detalhada e precisa de Fortaleza, né? Primeira planta, a gente viu isso na questão passada, né? Primeira planta detalhada de Fortaleza. Né? Então, o que acontece? Hebster, ele veio depois de Silva Paulé, né? Silva Paulé vem aqui mais ou menos em 1818, e Hebster, ele só chega em 1859, né? Então, assim, tipo, Hebster, ele é um sucessor de Paulé, digamos assim, né? Porque ele consolidou justamente o plano de Paulé, que Paulé tinha, em traçar as ruas em xadrez, né? Que continuou, né, ali sendo a principal característica das expansões ali de Fortaleza, né? Mas como aqui ele falou da data, né, em 88 e tal, e ele falou da planta da cidade de Fortaleza, né, a planta da cidade de Fortaleza, foi Adolfo Hebster, né? As contribuições de Silva Paulé foi mais na época do centro histórico e tudo, né, nas construções do forte. Claro, ele idealizou também ali um protótipo, né, mas quem foi realmente executar isso, né, e tal, prosseguir mesmo, foi Adolfo Hebster, tá? Foi Adolfo Hebster, tá? Então, a alternativa correta, a alternativa E, tá? Ele colocou aqui na alternativa A Silva Paulé, mas foi para construir você, tá? O traçado em xadrez, né, originalmente, tá, pessoal, só repetindo aqui, foi, né, idealizado por Paulé, né? Só que quem executou de fato isso para a primeira planta concreta e detalhada da cidade de Fortaleza foi Adolfo Hebster, tá, pessoal? Então, a alternativa E é o nosso gabarito, tá? Pessoal, a questão 6 fala assim: a seca que, entre 1777 e 1779, devastou o Ceará, trouxe uma nova realidade para a cidade de Fortaleza, alterando sua paisagem urbana e populacional. Beleza. Analise as proposições abaixo e analise aquela que não corresponde ao contexto enunciado. Então vamos começar aqui da D. Pegar o nosso marca-texto. A presença dos retirantes na cidade era o retrato vivo da miséria e chocava os olhos da elite e dos moradores da cidade de Fortaleza de modo geral. Os poderes instituídos viam-nos como uma gente perigosa que necessitava ser vigiada. Então é exatamente isso, né? Havia esse grande preconceito com os retirantes da seca, o sertanejo que, devido, né, ali à seca, né, não tinha outra opção senão vir para Fortaleza em busca, né, de uma condição de sobrevivência, né, em busca de continuar ali
sobrevivendo, né? Então, mas claro, não eram bem acolhidos, né? Aí que começa, né, todo o processo de macrocefalia urbana, né, que é justamente essa chegada em massa desses camponeses ali devido às secas, né, e essa ocupação irregular, né, no sentido de irregular no sentido de as pessoas não se distribuíam igualmente entre o território de Fortaleza, né? Eles chegavam de muito, iam se espalhando, iam ficando ali em locais de maneira desordenada, né? E tudo isso, pessoal, causava, né, um choque, né, por parte da elite, né, que não queriam se misturar, que não queriam fazer parte e que não queriam sequer olhar para esse tipo de pessoa, né? Então, a alternativa D está correta. E a alternativa C fala assim: a solução encontrada pelo presidente da província para abrigar esses retirantes foi a criação de abarracamentos, né, que se constituíram numa solução emergencial para a demanda populacional do momento. Então, exatamente, né, não se queria conviver, né, a elite não queria conviver com esses retirantes, né. Então, o que o presidente da província fazia, né? Para deixar todo mundo ali sobre os olhares ali do poder público. Construía, né, grandes abarracamentos, e para essa galera não se misturar, né, com a elite, e deixava eles à própria sorte, né, longe ali das asas do Estado. Então a alternativa C está correta. Alternativa B. Durante a citada seca, a população de Fortaleza teria triplicado, em virtude da grande onda de indivíduos que foram obrigados a abandonar o interior em busca de sobrevivência na capital. Exatamente, pessoal. Houve ali o processo de macrocefalia urbana, né, que é esse crescimento rápido e desordenado ali da cidade de Fortaleza, né? Não é um crescimento orgânico, é um crescimento que acontece ali num pico, né? Num pico de retirada, né? Então isso, né, trouxe muitos problemas sociais e problemas de ocupação de território, né? Então, com certeza. Alternativa A. Os abarracamentos, vamos dar até aqui a cor, vocês já sabem que é errada, né? Vamos usar aqui um laranjinha. Os abarracamentos eram chefiados pelos próprios retirantes, que se organizavam em vários grupos e dividiam-se para distribuir comida, medicação, roupas e até auxílio funeral para os que morriam em consequência da varíola ou de outra doença qualquer. Galera, para. A doença, galera, essa doença da varíola, ela chegou, vou pegar aqui até a caneta agora, ela chega no final do século XIX, tá? Final do século XIX, tá? E começo do século XX, tá? A galera não morria de varíola. Morria porque não tinham o que comer, não tinham o que vestir, mas morrer de varíola, galera, é só no final do século XIX, começo do século XX, tá? Nessa época a galera morria de muitos fatores, né? Doenças, morria de fome, morria de... enfim, falta de condições mínimas ali de subsistência, mas dizer que a galera morria de varíola, cara, isso aqui eu acho que é o principal erro desse item, tá? Varíola só chega depois. Então, alternativa correta, ele pede o item errado, alternativa correta, então, item A de abelha, tá? Vamos aqui para o próximo item, tá, pessoal? Próxima questão. Então, pessoal, vamos aqui para a nossa sétima questão. Sobre a colonização do Ceará, podemos considerar que antes da consolidação do domínio português, outros colonizadores tentaram tomar posse com invasões e guerras, com portugueses e indígenas. O primeiro forte construído em Fortaleza foi o São Sebastião, localizado na Barra do Ceará, sendo destruído por invasores que construíram um forte às margens do rio Pajeú. Sobre este fato, podemos dizer que... Então, pessoal, ele quer saber qual foram os... Primeiro, ele quer saber quem foram os colonizadores, né? Na verdade, esses invasores, né? Ele quer saber quem eram esses invasores. E segundo, ele quer saber qual era o nome do forte. Ponto. Ele quer saber isso, cara. Ele quer saber isso. Você tem que responder isso para ele na questão. Então, ele deu aqui para a gente 6 itens. Vamos lá. Item 1. Estamos referindo aos franceses e ao Forte Schonenborg, que depois foi renomeado pelos holandeses de Nossa Senhora da Assunção, padroeira de Fortaleza. Cara, errado. Por quê? Porque a gente está se referindo, galera, aos holandeses, não são aos franceses, tá? Vou até... aos holandeses, tá? Os holandeses, eles chegam, né? Eles tomam esse forte, rebatizam esse forte de Forte Schonenborg, né? Que depois, né, ali foi renomeado não pelos holandeses, mas pelos portugueses,
pelos portugueses de Nossa Senhora de Assunção, né, que é a nossa padroeira, tá? Então, a correção da questão seria essa. Vamos para o item 2. Estamos referindo ao Forte Schonenborg, que foi construído pelos holandeses depois de ter né, tomado pelos portugueses e renomeado Nossa Senhora de Assunção, certinho, né? O que eu corrigi aqui no item 1. Então, item 2 está correto. 3. Estamos referindo à presença de holandeses que invadiram o Forte São Sebastião às margens do rio Ceará, tornando-se o marco inicial de Fortaleza depois de ser tomado. Não, o marco inicial de Fortaleza, galera, foi o Forte Nossa Senhora de Assunção, né? O Forte Schonenborg, ele ficou pouco tempo ali no domínio dos holandeses, em seguida, né, os portugueses já conseguiram reconquistar e, né, finalmente mudar o nome para Nossa Senhora de Assunção, e aí sim, né, e esse forte se tornou o marco inicial de Fortaleza, então a 3 está errado. 4. Os franceses, que tiveram sua passagem pelo Ceará e construíram um forte às margens do rio Pajeú em homenagem a Nossa Senhora de Assunção, padroeira de Fortaleza. Aí ele viajou total, né? O embate principal era entre portugueses e holandeses. Franceses aqui não tem cabimento. 5. Os holandeses vinham em busca de matéria-prima, principalmente de prata, sal e âmbar, e por isso construíram o forte de Schonenborg às margens do rio Pajeú. Então, exatamente, né? Como eles vinham em busca, né, desses itens, né, eles aproveitam, né, tomam esse forte, né, tomam um forte e constroem, né, e rebatizam de Forte Schonenborg, né, as margens aí do rio Pajeú. Completamente certa, alternativa 5. 6. O Forte Schonenborg foi tomado pelos portugueses e pelos indígenas e foi renomeado de Nossa Senhora da Assunção e hoje é o comando da 10ª Região Militar de Fortaleza. Cara, com certeza, né? Inclusive é importante citar, né, que os portugueses nessa empreitada, né, negociaram ali ajuda com os indígenas, né, para conseguir derrotar ali os holandeses, né, para finalmente, né, conquistar, né, o Forte Schonenborg, e aí sim, né, se consolidar a colonização aqui, o domínio português, e aí eles rebatizam para Nossa Senhora da Assunção, né, e hoje é justamente aqui o comando da 10ª Região Militar, tá, pessoal? Então, qual é o nosso gabarito? 2, 5 e 6, gabarito letra D, tá, pessoal? Então, pessoal, eu queria aproveitar e divulgar para você aqui o nosso Combo Máquina de Resolução, tá? Nós estamos oferecendo para você 10 simulados assertivos, né, focados aí no seu edital da Guarda Municipal de Fortaleza, sendo eles 5 completos, né, 80 questões, e 5 temáticos, ali focado ali nas básicas, tá? Todos os nossos simulados são corrigidos, tá? Em PDF e em vídeo, tá? Todas as questões são corrigidas em PDF, tá? E as básicas, nós entregamos a correção para você em vídeo, né, como a gente está aqui mostrando para você, né? Então, além de você ter ali uma correção em PDF, ali, isso para as básicas, né? Você também tem uma correção em vídeo, né? Isso vai facilitar ali você a ter um desempenho ainda maior na sua prova da Guarda Municipal de Fortaleza. Suporte ao aluno de 24 horas, né? Nós vamos ali atender você o momento que você precisar, tá? Mentorias semanais, tá? Onde você vai ter um contato comigo, eu vou te passar a estratégia de estudos, eu vou analisar seus resultados, vou direcionar você, então mentorias semanais, e tudo isso, né, na nossa plataforma exclusiva, né, onde você vai ter acesso a todo esse material organizado, sistematizado já, para você não ter trabalho de ficar por aí preocupado organizando material, vai estar tudo incluso, tá? E justamente aqui com o nosso preço promocional, R$ 47,97, pagamento só uma vez, tá? Uma vez o material é seu. Você pode pagar Pix, cartão, enfim, o que você quiser. Então, esse é o nosso combo máquina de resolução. Vou deixar o link aqui na descrição para você acessar e estar conferindo lá, tá, pessoal? Então, me despeço de vocês. A sorte favorece os bravos, a sorte favorece os audazes. Professor Antônio Gabriel, Instagram antôniogabriel.ss. Espero que vocês tenham gostado da aula. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Valeu. Até a próxima.